Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que tempo precioso poder dividir da palavra de Deus, ampliar a nossa compreensão sobre as verdades do Evangelho, ver a maneira com que Deus transforma a vida das pessoas e a nossa vida também. E hoje a gente pode estar aqui reunidos para celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. A leitura bíblica de hoje é a carta de Filemon. Essa carta tem apenas um capítulo, são apenas 25 versículos. Há quem diga que não é nem uma carta, é um bilhete escrito pelo apóstolo Paulo, mas esse bilhete tem uma história maravilhosa. Havia um homem chamado Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon e ele fugiu da casa de Filemon e ele foi preso. Na prisão ele conheceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Mesmo na prisão, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, compartilhando do amor de Deus. E Onésimo começou a ouvir o evangelho nas prisões. Onésimo começou a ouvir a respeito de Jesus Cristo, estando preso junto com o apóstolo Paulo. E Onésimo se converteu. E agora Onésimo passou a vivenciar essa experiência com o Senhor, ali na companhia do apóstolo Paulo, até que Onésimo foi solto. E aí, Onésimo agora é um crente em Jesus Cristo, transformado pelo poder de Deus. Onésimo vai voltar para a casa de Filemon. E aí o apóstolo Paulo escreve esta carta, recomendando Onésimo nesse seu retorno. Eu gostaria de ler o verso número 10, que diz assim: suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Olha que declaração fantástica que o apóstolo Paulo faz a respeito de Onésimo. Agora ele estava não apenas voltando para a casa de Filemon como escravo. Paulo diz assim, não recebe agora como escravo, mas como um irmão em Cristo. E na continuidade da carta, Paulo vai dizer assim, olha, se porventura você acha que Onésimo não é útil para você, manda ele de volta. Ele é muito útil para mim. E um pouco mais adiante, Paulo vai dizer assim, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim mesmo. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele lhe deve alguma coisa, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele se utiliza desta argumentação para dizer para Filemon o seguinte, olha, Filemon, o evangelho que você ouviu foi pregado por mim. Você me deve a sua própria vida. Por isso, agora eu estou te enviando de volta, Onésimo, para que você lhe perdoe, para que você lhe receba. E receba-o como se recebesse a mim mesmo. E se porventura ele te deve alguma coisa, quem vai pagar sou eu. Você não deve ter nenhum tipo de restrição. Mas Paulo escreve esta carta para promover a reconciliação. Talvez se nós tivéssemos de reduzir esta carta a uma palavra, a palavra seria reconciliação. E através da ação do apóstolo Paulo, da atitude do apóstolo Paulo, né, de reconstruir o relacionamento entre Onésimo e Filemon, nós aprendemos uma lição muito importante, que nós precisamos ser instrumentos da reconciliação entre as pessoas, que nós precisamos usar
tudo aquilo que temos em nossas mãos para promover a reconciliação entre as pessoas, a fim de que a comunhão em Cristo fale mais alto do que as dívidas, do que as ofensas ou do que qualquer outra coisa, porque assim como Deus nos perdoa em Cristo, nós devemos também perdoar aquele que nos ofendeu. Esta deve ser a nossa atitude, e foi esta a atitude de Paulo quando recomendou Onésimo para Filemão. Que carta fantástica! Que nós possamos aprender com esta carta a importância do perdão. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, por esta carta tão pequena, mas com tanto significado. E queremos te pedir, ó Deus, que assim como Paulo recomendou que Filemão perdoasse a Onésimo, porque agora eram irmãos em Cristo, que nós não venhamos a guardar nenhum tipo de ofensa, mas tenhamos um coração perdoador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?